Quantas vezes você já se pegou imaginando como será a vida no futuro? Na maioria delas, pensamos em coisas como carros voadores ou robôs que façam tudo por nós. A realidade é que quanto mais tecnológico o produto ou a atividade, maior é a demanda por recursos naturais, minérios e metais valiosos. Mas e se eu te perguntar quais são esses recursos, por que eles são importantes e em quais países ficam as maiores reservas? Nesse vídeo, eu vou te mostrar quais são os 10 principais recursos da economia moderna e como o Brasil ganha com isso. Durante muito tempo, o carbono e a sustentabilidade, como diria o ditado popular, eram temas para inglês ver, apenas fortes em alguns campos da retórica e da política. Entretanto, a história nos mostra que pessoas, negócios e países são movidos pela necessidade. Apesar dos combustíveis fósseis como o petróleo, o gás natural e o carvão terem sido importantes para o funcionamento do Estado e continuarão sendo por mais alguns anos, eles são caros, esgotáveis e estão concentrados nas mãos de países produtores controversos. Isso faz com que os países mais industrializados invistam na descarbonização produtiva, ou seja, na reestruturação do seu modelo econômico de uma forma que polua menos e que funcione com combustíveis alternativos de fornecedores alternativos. E é exatamente por isso que, dos recursos que vamos ver agora, todos se relacionam, de uma forma ou outra, com a transição energética e a descarbonização como a primeira etapa da economia do futuro. O cobalto é um metal cinza prateado pouco abundante na natureza, encontrado no estado sólido. Ele é um elemento muito resistente ao calor e à corrosão, fazendo com que a indústria metalúrgica veja grande valor para produzir ligas metálicas. Hoje, o metal também é usado para pigmentos na fabricação de vidros, de cerâmica, além de ser usado no setor médico para radiografias, radioterapias e esterilização. Mas o grande pulo do gato no valor do cobalto está na sua relação com as baterias recarregáveis de íons de lítio, encontradas desde celulares a carros elétricos, suportando altas cargas, armazenando mais energia e oferecendo maior estabilidade térmica. As maiores reservas de cobalto estão na República Democrática do Congo, detendo aproximadamente 46% do total global, seguido pela Austrália e pela Indonésia. Em algum momento, você já deve ter ouvido falar desse material. Diferente do cobalto, o lítio, um metal branco acinzentado, não é encontrado na sua forma pura, mas misturado com outros recursos na natureza. Como acontece no deserto de sal, em Uyuni, na Bolívia. Aliás, conhecido internacionalmente por Triângulo do Lítio, os vizinhos Bolívia, Chile e Argentina detém juntos impressionantes 75% das reservas globais. Esse elemento, muito leve e ótimo condutor elétrico, está diretamente conectado com as baterias elétricas, armazenando uma quantidade significativa de energia em um espaço relativamente pequeno. Quando falamos de energia limpa, dados do Banco Mundial apontam que entre 2017 e 2050, a demanda pelo lítio aumentará pelo menos 965%, o número mais expressivo da nossa lista. O cobre, de cor mais alaranjada, também é um metal, o que lhe dá a característica de um bom condutor de eletricidade. Esse elemento é muito mais presente no nosso dia a dia, principalmente em fios e cabos de aparelhos eletrônicos. Em termos de transição energética, é um metal mais versátil, aplicado em diferentes produtos. Para se ter uma ideia, eu quero que você preste bastante atenção nos seguintes dados. Em uma única turbina de geração de energia eólica, são necessárias algo em torno de 4,7 toneladas de cobre. E não para por aí. Nos últimos 5.000 anos, estima-se que o ser humano produziu algo em torno de 550 megatoneladas de cobre. Precisamos desse mesmo número nos próximos 25 anos para atender às crescentes demandas globais.
Aqui, o destaque vai novamente para o Chile com as maiores reservas do mundo, seguido com folga da Austrália e do Peru no top 3. O níquel não é tão conhecido popularmente, mas aqui o Brasil já começa a se destacar. Na verdade, o Brasil é grande o bastante para ter reservas dos elementos que já mencionamos antes. Elas apenas não são grandes o suficiente para estar entre as maiores do mundo. Com o níquel, por outro lado, temos a terceira maior reserva, 17% do total global, apenas atrás da Indonésia e novamente da Austrália, grande potência mineradora. O níquel é um dos elementos mais versáteis desse ranking, muito usado pela indústria para fabricar o aço inoxidável. Na economia descarbonizada, o destaque vai para o uso em armazenamento de energia, mas sua aplicação engloba desde energia geotérmica até a facilitação da produção de hidrogênio verde. Ao contrário dos outros elementos, o grafite não é um metal, mas sim um minério maleável. Hoje, de um lado, 80% da produção de grafite não está associada à transição energética, mas sim à indústria, principalmente com a produção do aço, do alumínio e da cerâmica. Do outro lado, o grafite também é usado nas baterias de íons de lítio, permitindo a movimentação desses íons durante o processo de carga e descarga. Apenas atrás do lítio e do cobalto, espera-se que a demanda pelo grafite na economia sustentável aumente em 383% até 2050. Apenas atrás da Turquia e da China, o Brasil, em terceiro lugar, detém cerca de 21% das reservas globais do minério. Mas, quando se trata de processamento e valor agregado, a China é o ator dominante absoluto, fornecendo 100% do grafite natural processado. Apesar de ser raro encontrar um depósito do minério, o manganês está entre os 20 elementos mais abundantes da crosta terrestre, além de grandes reservas no fundo dos oceanos. Muito importante para reforçar a resistência e a durabilidade do aço, é um dos 5 metais mais utilizados no mundo, presente no dia a dia em indústrias como a automobilística e a construção civil. Aqui, o Brasil possui a segunda maior reserva do mundo, apenas atrás da África do Sul. Entretanto, perde competitividade para outros países no refino. Essa é uma carta muito importante nas mangas brasileiras, pois além das baterias recarregáveis, não há substitutos para o manganês na produção do aço, material essencial, por exemplo, na base das torres eólicas. Seguindo nessa lógica de infraestrutura dos projetos, o minério de ferro continuará sendo relevante, principalmente com o desenvolvimento dos países emergentes. O desafio está em reduzir a emissão de gases de efeito estufa no processo. Seja para o minério de ferro ou para os demais elementos, vale destacar que nada adianta o incentivo aos produtos elétricos se a mineração dos elementos não for inteligente e sustentável. Da mesma forma, vale para a logística de escoamento desses minérios e metais para os mercados consumidores, já que ambas as atividades vão ser cada vez mais pressionadas pela demanda, colocando a gestão dessas empresas sob vigia. O minério de ferro é a base para toda a produção do ferro e do aço na indústria, não sendo diferente com a infraestrutura dos projetos de descarbonização. Nesse ponto, o Brasil nada de braçada com a segunda maior reserva e sendo o segundo maior produtor, atrás apenas da Austrália nos dois casos. Internamente, temos nomes importantes nessa área, como a Vale, a CSN Mineração e a Gerdau. Reflita por um instante e perceba que, com exceção de países grandes e desenvolvidos como a Austrália e Canadá, a produção global dos recursos essenciais para a descarbonização está acontecendo em solo emergente, e isso traz alguns problemas. A falta do domínio da tecnologia, de grandes empresas nacionais e da mão de obra pouco competitiva, por exemplo, faz com que a Bolívia produza menos do que 1% do fornecimento global de lítio,
sendo que as maiores reservas estão lá. Da mesma forma acontece com a Guiné, na África, com as maiores reservas de bauxita do planeta, mas que produz apenas 6,5% da fatia global. Para a política externa brasileira, próxima a esses países, há uma oportunidade enorme para avançar com tratados comerciais e abertura de mercados. A grosso modo, a bauxita é o principal minério para a produção de alumínio, um dos metais mais utilizados no mundo moderno, desde embalagens até aeronaves. Nas torres eólicas, por exemplo, a leveza e a resistência do material são fundamentais para a fabricação das pás, além do alumínio ser reciclável. O Brasil é um dos 5 maiores produtores de bauxita no mundo, com destaque ao porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão, para a exportação do produto. Os últimos 2 recursos dessa lista não seguem o mesmo padrão dos outros 8, mas principalmente no curto prazo são as maiores vantagens competitivas do Brasil para liderar o que se conhece por descarbonização. Uma floresta é um ecossistema vivo, sequestrando o carbono e as impurezas do ar emitidos pela indústria e por eventos naturais. Cito aqui o mercado de carbono, que não é futuro, é presente, com empresas poluentes no mundo todo buscando compensar as emissões de gases de efeito estufa, surge um mercado extremamente lucrativo para o país com a maior floresta tropical do planeta, sendo pago para manter ela de pé. A própria biodiversidade, quando explorada da forma correta, é um prato cheio para o desenvolvimento de novos remédios, produtos de higiene pessoal e até mesmo o ecoturismo. Além disso, na construção civil, a madeira vem ganhando destaque como uma alternativa sustentável ao concreto e ao aço. Se você pede comida e compra roupas em aplicativos da internet, saiba que o material reciclável usado nessas embalagens também é fruto do manejo sustentável da floresta, e o comércio digital não dá sinais de que irá resfriar. Pensando em água doce, o Brasil é o país mais abundante do mundo. Pensando em água salgada, estamos no top 10 dos países com os maiores litorais. No cenário energético, somos referência mundial em hidrelétricas, geração limpa e renovável a partir da água. Além disso, o Brasil é um dos países mais visados do mundo para investimentos em geração de energia com hidrogênio verde. Para que esses projetos saiam do papel e sejam lucrativos para a empresa geradora, o acesso à água é fundamental para a separação das suas moléculas de hidrogênio e oxigênio. Trata-se de um recurso que já está ali, pronto para ser usado, seja para a transição energética, seja para a pesca ou para a irrigação responsável da agricultura, tornando o agronegócio ainda mais competitivo. Esses foram os 10 recursos naturais da economia do futuro. Para você que se interessa no tema, aproveite também para pesquisar sobre a prata e também as chamadas terras raras, com forte destaque chinês. Se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo e escreva nos comentários qual recurso você achou o mais importante. Muito obrigado a todos e até breve.